O Walmart em que eu trabalhava ficava aberto 24 horas naquela época. Devido ao horário escolar do meu filho, eu trabalhava no turno da noite para poder estar disponível para levá-lo e buscá-lo. Eu fazia o turno das 22 horas às 7 durante toda a semana. Durante o dia eu dormia, cuidava do meu filho e trabalhava em um segundo emprego alguns dias. Eu estava muito exausta nessa época da minha vida. Não foi um período fácil. Eu precisava fazer o que podia para pagar o aluguel. Se o Walmart era um dos maiores, era um supercenter, então tinha de tudo. Era um dos poucos abertos 24 horas por aqui. Acho que a Covid mudou isso. Quando cheguei lá por volta das 22 horas, numa noite fria, ainda havia uma quantidade razoável de clientes na loja. Muitas pessoas vinham fazer compras tarde da noite. À medida que as horas se passavam, é claro, o movimento diminuía tremendamente. As horas tardias da noite atraíam muitas pessoas estranhas, mais estranhas do que as usuais durante o dia. Durante a madrugada, havia apenas uma pessoa trabalhando na frente e essa pessoa ficava nos caixas de autoatendimento. Não havia caixas regulares abertos tão tarde, mas havia alguns repositores, que era o que eu fazia. Além disso, havia alguns trabalhadores no armazém com quem eu nunca interagia. Eles faziam seu próprio trabalho e fora eles havia apenas o gerente noturno de plantão. Eu estava no corredor dos cereais, fazendo meu trabalho habitual de reposição. Notei um cliente passar pelo corredor e segundos depois ele voltou à vista no final do corredor, parou e olhou para mim. Quando olhei de volta para ele, ele começou a olhar os cereais. O cara tinha cabelo encaracolado, mas eu não conseguia determinar sua etnia. Ele tinha uma mochila preta que parecia estar cheia até a borda com sabe-se lá o quê. Ele ficou parado no corredor dos cereais por um minuto, aparentemente olhando as barras de granola. Então ele se aproximou um pouco de mim e perguntou onde ficava o pão. Eu apontei na direção certa. Ele agradeceu e lentamente saiu do corredor. Eu o observei se afastar, e ele tinha um andar muito perceptível, meio mancando. Quando ele saiu de vista, saiu da minha mente também. O problema é que ele não ficou fora de vista por muito tempo. Eu estava no corredor dos cereais por um bom tempo, e comecei a notar que a cada poucos minutos aquele cara passava lentamente pelo corredor olhando para mim. Ele não estava segurando nada, ele não pegou nenhum pão, ele só tinha sua grande mochila suspeita. Eu comecei a trabalhar mais rápido, só para terminar logo aquele corredor e sair de perto dele. Quando terminei, levei a plataforma vazia de volta ao armazém, onde peguei outra plataforma cheia de caixas prontas para serem repostas. Escolhi propositalmente um corredor longe do corredor dos cereais. Agora eu estava no corredor dos salgadinhos. Isso foi cerca de 45 minutos após o contato inicial com aquele cara, então não deveria haver nenhuma chance dele ainda estar ali. Mas eu estava errada. Ele me encontrou. Eu estava rotacionando os novos pacotes de salgadinhos para trás dos antigos na prateleira, e então olhei para a direita, e aquele cara estava no final do corredor, espreitando novamente. Ele ainda não tinha nada nas mãos. Esse homem estava vagando pela loja há quase uma hora sem comprar nada. Finalmente ele se aproximou de mim como eu temia que faria. Eu tentei olhar para outro lado até ele começar a falar. Não lembro palavra por palavra o que ele disse, mas basicamente ele disse que estava me observando e não podia resistir a vir até mim para me dizer como eu era bonita. Respondi o mais educadamente que pude. Dei uma risadinha falsa e disse: "Obrigada, muito gentil da sua parte." Mas ele não parou por aí. Ele fez um monte de perguntas pessoais, como de onde eu era. Dei respostas falsas para tudo. Esse cara cheirava muito mal, muito mesmo, e seu hálito era horrível, um fedor que nunca tinha sentido antes. Eu estava genuinamente repulsada. Ele pediu meu número, e eu disse que estava saindo com alguém. Ele disse que não havia problema em sermos apenas amigos. Para fazê-lo me deixar em paz, dei um número falso. Então eu disse que não podia conversar com ninguém enquanto estava trabalhando. Ele fez um comentário antes de ir embora, achando que estava sendo esperto por ter conseguido meu número, quando na verdade eu lhe dei um número falso. Achei que isso seria o fim. Horas se passaram e o tempo parecia estar andando para trás. Eu queria ir para casa.
Foi então que a outra repositora que estava trabalhando naquela hora me chamou pelo rádio, dizendo que havia um cara com aparência assustadora perguntando por mim. Eu disse, não, e então disse para ela dizer que eu tinha saído. Basicamente, corri para a sala dos funcionários, onde planejei me esconder por um tempo. Cheguei à sala e sentei em uma das cadeiras. Então as portas duplas se abriram e entrou aquele cara. Ele olhou para mim e parecia zangado. Ele gritou, "Você me deu um número falso, sua vaca." Cheguei a engolir meu chiclete de tanto medo. Eu disse, "Você não pode estar aqui, senhor." Então ele tirou a mochila e a colocou na mesa ao lado da minha. Ele começou a abri-la enquanto olhava para mim. Foi quando chegou a hora de eu ir. Levantei e corri para passar por ele sem pensar. Ele tentou agarrar meu braço, mas não conseguiu. Enquanto eu corria pela loja, olhei para trás e vi que ele estava correndo atrás de mim. Corri para a frente da loja e saí para o meu carro. Foi a única coisa que consegui pensar no momento. Alternativamente, eu poderia ter tentado encontrar os trabalhadores do armazém ou até mesmo o gerente, mas isso não era garantia. Cheguei ao meu carro e vi o homem saindo do Walmart procurando por mim. Ele estava lento, devia estar sob efeito de alguma coisa. Ele viu meu carro, mas era tarde demais. Eu já estava dirigindo para longe. Liguei para o gerente noturno e contei o que tinha acabado de acontecer e que eu não me sentia confortável ficando lá naquela noite. Também o avisei sobre o homem com a mochila cheia de conteúdos desconhecidos. Meu gerente me disse que eu não podia deixar o local desfalcado. Ele disse que chamaria a polícia para garantir que o homem não voltasse e me disse para voltar. Eu estava determinada a não voltar naquela noite. Eventualmente ele entendeu o recado e disse que revisaria as filmagens das câmeras e que eu voltasse então na noite seguinte. E eu voltei. Ele supostamente notificou a polícia no dia seguinte sobre o homem e deu à polícia as imagens das câmeras de segurança. Admito que já vi pessoas mega estranhas naquele emprego, mas esse cara foi de longe o mais assustador. Não sei o que ele estava procurando na mochila e também não quero saber. Meu nome é Edgar e atualmente tenho 42 anos. Minha experiência aconteceu quando eu era pequeno. Estávamos visitando a fazenda da minha avó no estado do Paraná. Costumávamos visitá-la normalmente uma vez por mês. Era uma viagem de aproximadamente 3 horas para chegar lá. Nós adorávamos ir, porque podíamos tomar banho no rio. Além disso, havia muito espaço para brincar com meus irmãos. Minha avó sempre ficava muito feliz quando estávamos com ela. Ela sempre preparava bolinho de chuva para nós. Sempre nos divertíamos muito. Sinceramente, tenho as melhores lembranças da minha infância naquele lugar. Mas também tenho uma das memórias mais assustadoras que já vivi lá. Na minha família sempre contaram histórias de terror. Encontros com fantasmas, criaturas estranhas e essas coisas. Crescer e viver no mato é isso. Lembro-me muito bem que naquela tarde fomos ao rio. Algo que costumávamos fazer quase sempre. Meus 2 irmãos e eu podíamos passar horas lá dentro, jogando pedras para fazê-las quicar na água. Eu era o mais novo de todos. Naquela época, o mais velho dos meus irmãos tinha quase 15 anos. Hugo vem em seguida com 12. E eu, naquela época, tinha 9 anos. Já estava começando a esfriar. Na verdade, meus avós nos disseram que já era hora de irmos embora. Mas nós realmente não queríamos sair da água. Estávamos nos divertindo muito, e ter um rio só para nós era incrível. Além disso, a parte em que estávamos não era muito funda. A água chegava um pouco abaixo dos meus ombros. Nós insistimos que queríamos ficar um pouco mais, que conhecíamos o caminho de volta para casa e que poderíamos ir sozinhos. Minha mãe evidentemente não achou uma boa ideia. Ela disse que era muito perigoso e que poderia acontecer algo conosco. Acho que meu avô viu nossas caras de decepção, e foi por isso que ele tentou convencer minha mãe a nos deixar um pouco mais de tempo. Segundo ele, não era época de chuvas, e o rio não estava muito cheio, então não havia nenhum risco de algo acontecer. Minha mãe disse que tínhamos que ir embora, mas meu pai também ficou do lado do meu avô. Além disso, meu irmão mais velho poderia cuidar de nós. De qualquer forma, não era a primeira vez que estávamos naquele rio. Minha mãe ainda não estava convencida da ideia.
Ela nos disse que tínhamos permissão apenas por mais meia hora, já que em breve ficaria escuro, e ela não gostava da ideia de ficarmos lá sozinhos. Poucos minutos depois, eles foram embora. Foi como uma pequena vitória para nós. Estávamos muito felizes. Continuamos brincando mais um pouco, e sem perceber, perdemos a noção do tempo. A noite começou a cair. Quando percebi, comecei a ficar nervoso. Olhei ao redor. As árvores se perdiam entre a escuridão. Eu disse aos meus irmãos que era melhor irmos embora. Eles não me deram muita atenção e continuaram brincando. Tentei não prestar atenção ao que nos rodeava. Mantive o olhar baixo, olhando para minhas mãos sobre a água, pois achava que via coisas se movendo entre as árvores. O vento começou a soprar e comecei a sentir frio. Meu irmão mais velho começou a me jogar água e eu fui para mais perto da margem do rio. Meu rosto se virava para todos os lados, até que em certo momento distingui um brilho. Era muito fraco. Estava do outro lado do rio. Fiquei olhando por alguns segundos. Percebi que aquela luz se movia, como se alguém a estivesse carregando. Não era um lampião. Parecia mais a chama de uma vela. Disse aos meus irmãos para olharem naquela direção. Todos ficamos em silêncio. A luz percorria toda a margem. Pela velocidade com que se movia, era evidente que era uma pessoa. A primeira coisa que me veio à mente foi que poderia ser uma lanterna. Eu conhecia porque minha avó tinha uma em sua casa. Um dos meus irmãos gritou, pensando que poderia ser nossa mãe ou alguém conhecido. Mas era estranho porque a luz continuou avançando como se nada tivesse acontecido, e obviamente não houve resposta. Meu irmão mais velho disse que era melhor irmos embora e começaram a sair da água. Ele parecia assustado. Estava muito frio. Rapidamente vestimos nossas camisas, mas eu não conseguia encontrar minhas sandálias. Parece que parou, disse Aldair. Ele estava certo. Com a pouca luz que restava, pude perceber que a pessoa estava vestida de branco. Era muito provável que fosse uma mulher. Não dava para distinguir seu rosto, já que não estava perto o suficiente de nós. Além disso, o brilho cobria seu rosto. Talvez seja a avó, disse, tentando tranquilizar meus irmãos. Mas ninguém acreditou. Começamos a andar na direção oposta a ela. Eu estava com muito medo. Até mesmo minha respiração começou a acelerar. Ainda era criança e me deu muita vontade de chorar. Nenhum de nós três dizia nada. Simplesmente continuamos caminhando. Parecia que aquele vulto branco não se movia. Foi de repente que percebi que sim. Estava atravessando o rio e senti meu corpo desmoronar. A mulher parecia estar andando sobre a água. Eu sabia porque a maneira como a luz do fogo se movia não era normal. Ela se movia sem esforço, como se de alguma forma estivesse levitando. Meu irmão Hugo começou a andar muito mais rápido. Aldair começou a correr. Eu era o último dos três, então fiquei para trás. Comecei a chorar enquanto corria atrás deles. Sentia que aquela coisa estava vindo na nossa direção. Tentei não olhar de jeito nenhum, mas não pude evitar. Aquela mulher estava no meio do rio. Uma sensação de formigamento percorreu minhas costas. Na minha idade eu não sabia muitas coisas, mas sabia que o que estava acontecendo não era normal. Senti uma sensação estranha percorrer meu corpo, como se estivesse em estado de defesa, tentando se proteger de algo. Meus irmãos estavam muito à frente de mim, e eu continuava gritando para eles me esperarem. Sentia que simplesmente não conseguia alcançá-los. A pouca luz que havia não me permitia enxergar direito, e a escuridão entre as árvores aos poucos estava me engolindo. Meus pés estavam descalços, então cada passo machucava minhas solas. Apesar de termos nos afastado, eu ainda conseguia ver o brilho da vela se destacando na escuridão. Ela ainda estava atrás de nós e tinha conseguido atravessar o rio. Meus irmãos me deixaram para trás, mas vi meus pais saírem seguidos pelos meus avós. Todos nos perguntavam o que havia acontecido, e meus irmãos tentavam explicar o que vimos. Minha mãe me abraçou. Eu tremia em seus braços. Aldair também tremia de medo. Sua voz estava embargada e seus olhos estavam arregalados como duas laranjas. Meu pai, bravo, nos pediu para se acalmar, que já estávamos em casa. O que viram foi uma mulher muito má que mora no meio da floresta, disse meu avô em tom muito sério. Minha mãe, um pouco irritada, pediu que ele não nos assustasse mais.
Mas ele respondeu que o que dizia era verdade. Ele também a tinha visto muitas vezes. A noite estava caindo. Meu avô estava acostumado a andar naquela hora. Conhecia aquele caminho desde pequeno. No entanto, naquela ocasião foi diferente. Ele começou a sentir um peso no ar que não gostou. Ao longe, viu como uma luz começava a se mover. Movia-se entre as árvores. Ele ficou curioso. Se aproximou e espiou entre os galhos, conseguindo ver uma mulher, a mesma mulher de quem ele estava falando. Ela segurava uma vela na mão. Esta iluminava o caminho à sua frente. Meu avô contou que havia algo naquela mulher que simplesmente parecia diferente. Sua mera presença o fazia sentir medo. Seus pelos se arrepiaram instantaneamente e ele sentiu um peso no peito. Aquela mulher nem sequer notou sua presença. Simplesmente continuou seu caminho. Desde então, ele sempre a via de vez em quando. Sempre de longe. Ele via como sua luz passeava morro abaixo. Era como um ponto branco que brilhava na escuridão. Meu avô nos disse que ela era uma mulher muito ruim, que ele já não sabia se ela estava viva ou morta, que nem o diabo queria aquela coisa. Eu não conseguia entender completamente tudo o que ele estava nos dizendo. Com minha idade, acreditava nas lendas que meus pais e avós me contavam, mas nunca imaginei que eu pudesse ver algo assim. Ainda guardo esse acontecimento muito presente, pois não fui o único a vivê-lo. Meus irmãos também testemunharam o mesmo. Tenho certeza de que não poderia ter imaginado, e também tenho certeza de que era real. Em algumas ocasiões, quando relembramos momentos da infância em família, essa é uma das lembranças que sempre comentamos. Como aquela mulher conseguiu atravessar o rio daquela maneira. Juro que parecia que ela estava flutuando. História em primeira mão. Depois de tomar alguns cafés na noite retrasada, decidi usar essa energia para sair e ganhar algum dinheiro. Eu estava entregando para o Uber Eats, viajando pela rodovia até minha próxima entrega. Já era muito tarde, as estradas estavam vazias e a noite estava muito tranquila. Basicamente o sonho de todo entregador. No caminho para lá, porém, meu telefone começou a tocar. Era o cliente me ligando, mas antes que eu pudesse atender, ele desligou. Como tocou apenas por alguns segundos, pensei que devia ter sido um acidente, mas... E caso não fosse? Então liguei para ele. Tocou por um tempo, mas não atenderam. Balancei a cabeça e joguei ao ar, sem pensar nisso pelo resto da viagem. Saí da rodovia e dirigi até o bairro. Era uma rua muito ruim, com casas bem velhas. Quando cheguei na casa para a entrega, estacionei na entrada da garagem e comecei a caminhar até a frente. Enquanto colocava a sacola no chão, vi que a porta da frente estava entreaberta. Eu não sabia o porquê, então bati de leve e gritei que estava deixando a comida deles. Assim que o fiz, ouvi um som um tanto perturbador vindo do corredor. Foi um baque abafado que quase imitou minha batida, como se alguém estivesse batendo em uma porta. Um pouco abalado, abri e gritei novamente. Eu não tinha certeza do que dizer, então apenas repeti que estava entregando a comida deles. Alguns momentos de silêncio se passaram, então ouvi uma porta se abrir nos fundos da casa e um cara apareceu na esquina. Ele parecia incomodado, mas eu não sabia se era por minha causa ou por outra coisa. O cara caminhou pelo corredor até a porta onde eu estava sem dizer uma palavra. Foi então que ouvi aquelas batidas novamente no corredor. Olhei para além dele, confuso, quando ele se virou e olhou também. Depois rapidamente se virou e olhou para mim, reconhecendo que eu também ouvi. "Está tudo bem?" Eu perguntei com cuidado. O som ecoou pelas paredes novamente, enquanto o homem apenas olhava para mim, como se estivesse tentando pensar no que fazer. "Por que você não traz a comida até mim? Eu tenho um problema nas pernas." Ele disse, quase exigindo que eu entrasse. Nervosamente peguei a sacola, mas rapidamente percebi o quão terrível era essa ideia. Eu me senti ameaçado. Também tive a sensação de que, se o fizesse, não conseguiria mais sair dali. Na minha hesitação, o rosto do cara mostrou que ele estava ainda mais incomodado, com raiva até. Ele então andou de maneira normal, estendeu os braços e pegou a comida das minhas mãos, depois bateu a porta na minha cara. Atordoado, fiquei ali parado e ouvi seus passos percorrerem o corredor e as batidas pararem.
Eu não podia fazer mais nada naquele momento, então saí correndo e entrei no meu carro. Terminei minha corrida e depois disso, acabei relatando o cenário realmente perturbador à polícia. Acho que o que me fez denunciar foi que o homem tentou me fazer entrar na casa dele. Se não fosse por isso, talvez eu não sentisse que havia provas suficientes para me levar a fazer alguma coisa. Infelizmente, porém, a polícia me informou horas depois que o homem recusou a presença deles em sua casa. Nesse ponto, não havia mais nada a fazer além de especular. Acredito que havia algo realmente horrível acontecendo, e ele possivelmente estava pronto para fazer o mesmo comigo. Mas acho que nunca saberemos com certeza. Boa tarde. Meu nome é José e trabalhei a vida toda no meu rancho, onde criei meus filhos junto com minha esposa. Vivíamos em uma casa entre as montanhas da serra. Eu vendia leite, mas também era motorista. Digamos que eu fazia as duas coisas. Tinha uma caminhonete de transporte de gado. Não era muito grande, mas também não era muito pequena. Meu objetivo nunca foi ser motorista. A oportunidade simplesmente surgiu. Eu descia todos os dias para o povoado na minha caminhonete para entregar o leite que ordenhava. No caminho, havia vários povoados pequenos e algumas propriedades gigantes. Algumas pessoas me pediam uma carona e, em troca, me davam algum dinheiro. Comecei com 1 ou 2 pessoas por dia. Pouco a pouco houve mais interessados, até o ponto de eu chegar a levar umas 10 pessoas em uma única viagem. O mesmo acontecia na volta. Perguntavam que horas eu deixaria o povoado. Combinávamos onde deveriam esperar e eu passava para buscá-los aproximadamente no horário marcado. Talvez aqueles que viveram em lugares mais afastados entendam do que estou falando. Antes do que vou contar, nunca acreditei no paranormal. Até aquele momento não tinha experimentado nada fora do comum e não me considerava uma pessoa que se assustava facilmente. Fui criado no meio do mato, quando meus pais nem tinham eletricidade durante as noites. A única luz que tínhamos era das velas e dos lampiões. Acompanhava meu pai de madrugada, íamos ao rio sem luz do dia e nunca aconteceu nada estranho. Quando voltava para casa, fazia isso à noite. Na maior parte do tempo vinha acompanhado de passageiros, mas em algumas ocasiões tinha que dirigir sozinho. Não era um percurso muito longo, mas o caminho não ajudava. Havia várias curvas e quase todo o trajeto era de terra. A estrada não estava em boas condições. Eu tinha que dirigir devagar e com cuidado. É verdade que havia lugares que se sentia a diferença. Com isso quero dizer que o ambiente era diferente, como se o corpo simplesmente soubesse. Isso acontecia algumas vezes em certas partes do caminho, quase sempre quando eu estava sozinho. Minha esposa era muito católica e me pedia para rezar, o que me ajudava a me acalmar e afastar as más vibrações. Lembro-me muito bem de um lugar específico. Uma parte do trajeto para o meu rancho era um pouco íngreme. Depois da época das chuvas, era muito complicado subir ou descer por lá, precisava fazer isso com muita cautela. Bem, esse lugar podia ser definido como um local com uma vibração pesada. Às vezes que passava por lá sozinho, me sentia estranho. Por alguma razão, achava que alguém estava me observando e não gostava nada de olhar para os lados. Sempre mantinha minha atenção à frente. Havia vários rumores sobre aquele lugar. Um dos mais comentados pelos meus passageiros era que aparecia um homem de chapéu, vestido de forma elegante. Outros diziam que se passasse muito tarde da noite ou de madrugada, uma mulher bloqueava o caminho e não deixava continuar. Tudo isso ficava ao ar. Cada povoado por onde passava tinha suas lendas, e era muito comum que me contassem durante o trajeto. São pessoas simples, então qualquer coisinha estão puxando conversa. Voltando à minha história, não sei exatamente como tudo começou, mas vou começar pelos detalhes que começaram a me parecer estranhos. Era de tarde. Cheguei em casa, cansado, mas feliz. Deitei na minha rede nova. Minha esposa estava preparando o jantar e meus filhos brincavam perto do tanque de água. Adormeci por alguns minutos até que minha mulher me chamou para sentarmos à mesa. Sempre comíamos juntos. Era um costume que tínhamos desde que nos casamos. Antes de entrar na cozinha, fui até a caminhonete para baixar os recipientes onde transportava o leite. Subi e comecei a movê-los.
Notei algo estranho atrás de um deles, em um canto. Havia um pássaro. Era um urubu. Estava morto. A primeira coisa que pensei foi que talvez tivesse caído durante o trajeto. O que me pareceu curioso foi que o animal estava muito rígido, como se já estivesse ali há dias. O peguei com uma bolsa de plástico e o joguei morro abaixo. Entrei na cozinha e me sentei à mesa. Logo meus filhos começaram a brigar. Ainda eram pequenos. Minha filha tinha 7 anos e meu filho 8. Eram a alegria do nosso lar. Poucos dias depois estava voltando para casa. Era noite. Eu tinha demorado porque estava esperando que me pagassem uma dívida. Vinha sozinho e estava cansado. Não havia muitos veículos na estrada. As janelas estavam abaixadas. O ar da noite estava fresco. O balanço da caminhonete me fazia quase adormecer. O único som que podia ouvir era o dos grilos e do motor. Minha atenção estava à frente. O caminho era iluminado pelos faróis da minha caminhonete. Ao redor era uma completa escuridão. De repente comecei a ouvir uma voz. Estavam gritando para mim. Pare, pare, diziam desesperadamente. Essa era a palavra que as pessoas usavam para pedir carona. O estranho era que eu estava no meio do nada, quase 10 da noite. Pare. A voz era levada pelo vento até minha janela. Parecia ser de uma mulher. Em condições normais eu teria parado, mas sendo sincero, um calafrio percorreu meu corpo todo. Foi como se meus ombros ficassem rígidos e minha garganta começasse a se fechar. Isso não me deu confiança. Além disso, a voz parecia muito próxima, como se estivesse a poucos metros de distância. Mesmo eu continuando a dirigir, parecia que estavam me seguindo. Mantive ambas as mãos no volante, tentei relaxar e respirar fundo. Não entendia por que meu corpo reagia assim. Parecia que estava em perigo. Pare, gritaram com mais insistência. Subi a janela ao meu lado. Tentei não prestar atenção e apenas olhar para a estrada à minha frente. Pouco depois, a voz da mulher parou de ser ouvida, mas o estranho foi que a sensação no meu corpo não cessou. Meus ombros estavam caídos para frente e minhas costas ligeiramente curvadas sobre o volante, como se estivesse me protegendo de algo. O tempo parecia eterno. A escuridão ao redor parecia mais profunda. Quando finalmente cheguei ao rancho, senti como se pudesse respirar livremente. Desci rapidamente da caminhonete e tentei relaxar. Não queria que minha esposa se preocupasse e começasse a fazer perguntas. Naquela noite não consegui pensar em outra coisa. Foi difícil conciliar o sono. Não sabia se fiz bem em seguir meu caminho e não parar. Fiquei na dúvida. Talvez alguém precisasse da minha ajuda e eu simplesmente passei direto, mas isso não fazia sentido. Era a voz de uma mulher e era muito tarde. Coisa boa não seria. Os dias se passaram. Achava que algum dos meus passageiros iria comentar algo. Talvez um deles tivesse tentado me chamar naquela noite. Mas não, ninguém disse nada. Pouco depois falei com minha mulher. Era tarde. As crianças tinham ido para a cama. Estávamos no quintal, deitados na rede. Talvez eu estivesse dando muita importância ao assunto, mas não conseguia tirar isso da cabeça. A voz foi tão clara. Sânia, minha mulher, comentou que poderia ter sido algum pássaro. Às vezes faziam ruídos parecidos com os humanos. Quis me convencer de que ela talvez tivesse razão. Era a única explicação lógica que encontramos. Ficamos ambos em silêncio por um momento. Os sons da noite começaram a nos envolver. Na manhã seguinte, antes de sair de casa, minha esposa perguntou se eu levava o rosário que ela me deu. Respondi que sim. Estava pendurado no espelho retrovisor da minha caminhonete. Uma vez, acordei muito cedo para ordenhar. Coloquei meu casaco e fui ao curral. Comecei a trabalhar. Até aquele momento não tinha notado nada estranho, mas logo percebi uma cor escura no leite. Em uma das primeiras vacas que havia ordenhado, havia algo no líquido. Não consegui ver direito devido à pouca luz da manhã. Acendi uma pequena lâmpada que tinha ao lado. Sim, parecia que a vaca estava doente. Disse a mim mesmo que não era nada grave. Felizmente não havia contaminado o resto da produção do dia. Tirei a vaca do curral e a amarrei de lado. O resto do gado não parecia ter o mesmo problema. Continuei com minha rotina como todos os dias e as semanas se passaram. Em certas ocasiões, tinha pedidos especiais. Uma manhã levantei muito cedo. Um dos meus clientes havia pedido 20 litros de leite para aquele mesmo dia
e precisava deles em uma hora específica. Por volta das 6 da manhã, já estava saindo do meu rancho. Normalmente meus percursos começavam às 8, então naquela ocasião eu não levava ninguém comigo. A luz do dia ainda estava surgindo. Havia caído uma leve garoa durante a madrugada, então o terreno estava ligeiramente molhado. Minha atenção estava na estrada. De repente, comecei a sentir vibrações na minha caminhonete, como se alguém tivesse pulado na parte de trás. Olhei pelo espelho retrovisor. Percebi a cabeça de uma pessoa. Parecia ser uma mulher. Ela usava um chapéu. Não consegui distinguir mais porque a carroceria me bloqueava a visão. Isso não era possível. Eu tinha certeza de que estava sozinho. Voltei a olhar pelo espelho. Ela ainda estava lá. Estava recostada de costas para mim. Seu cabelo longo se movia com o vento. Reduzi a velocidade e coloquei a cabeça para fora da janela. Virei o rosto para a parte traseira, mas a mulher já não estava lá. Novamente olhei para frente. No reflexo, não havia nada. A primeira coisa que pensei foi que talvez a mulher tivesse se movido. Comecei a reduzir a velocidade até encostar no lado da estrada. Desci e me dirigi às portas traseiras da carroceria. As abri. Atrás estavam apenas os latões azuis de leite. Não havia nenhuma pessoa. Virei-me para ver o caminho atrás de mim. Ele se estendia até se perder em uma curva. Comecei a ficar nervoso. Até subi na parte traseira da minha caminhonete. Era estranho. Achei que talvez a mulher tivesse saltado, mas me perguntava como ela subiu em primeiro lugar. Um ar frio percorreu minhas costas até os ombros. Disse a mim mesmo que não ia dar mais atenção a isso. Comecei a caminhar afastando-me alguns metros. Olhava para os lados procurando alguma possibilidade de que a mulher ainda estivesse por perto. O vento fresco da manhã soprava, movendo as folhas das árvores. Uma caminhonete passou ao meu lado. O homem parou para perguntar se eu precisava de ajuda. Suponho que ele pensou que eu havia ficado preso. Respondi que estava tudo bem e ele seguiu seu caminho. Subi novamente ao assento do motorista e parti. Fiquei olhando pelo espelho durante todo o resto do trajeto, com a possibilidade de ver aquela pessoa de chapéu mais uma vez, mas ela não voltou a aparecer. Tive essa lembrança o dia todo na minha mente. De volta para casa, prestei atenção em como estavam vestidos meus passageiros. Nenhum parecia corresponder à descrição da mulher que eu havia visto, embora fosse verdade que eu a tinha visto por pouco tempo. Até aquele momento, pensei que tudo eram coincidências. Supus que talvez levantar muito cedo pelas manhãs estivesse me cansando, mas algo que não gostei foi quando minha esposa me disse que havia visto uma mulher no rio. Normalmente ela ia lavar roupa. Isso poderia ser pela manhã ou à tarde. As crianças sempre a acompanhavam. Ela não podia deixá-los sozinhos. Naquela ocasião era cedo. As crianças estavam brincando a alguns metros de distância. Sânia estava lavando roupa sobre uma pedra. A água era perfeita. Corria por suas pernas rio abaixo. Ainda assim, ela estava com pressa. Não queria que o sol do meio-dia a alcançasse. Ela levantou o olhar para o caminho que levava à nossa propriedade e notou uma figura estranha, parecia ser uma mulher. Ela usava um vestido longo, como os que Sânia usava durante o dia. A mulher atravessou o caminho, movendo-se de um lado para o outro. Movia-se lentamente. Sânia a viu por vários segundos. Ela saiu da água para ver mais de perto. Caminhou em direção aonde havia visto aquela mulher, mas não havia ninguém. Apenas as árvores que se perdiam à distância. Augusto, nosso filho, se aproximou perguntando o que estava acontecendo. Ela respondeu que não estava acontecendo nada e ambos voltaram para o rio. Vocês não viram uma mulher? Ela perguntou às crianças quando voltou para a água com elas. Ambos responderam que não. Supôs que estavam ocupados brincando e não notaram. A lembrança permaneceu em sua mente. Era estranho ver gente ao redor. E quando acontecia, normalmente eram homens. Às vezes estavam caçando ou procurando algum gado perdido. Mas ver uma mulher era diferente. Elas não costumavam andar sozinhas em propriedades alheias. Minha esposa não conseguiu descrever muito bem a mulher. A única coisa que confirmou foi que tinha cabelo escuro. Depois acrescentou que eu não deveria me preocupar. Certamente não era nada e talvez ela estivesse exagerando. Fiquei calado por um momento. Pensei em dizer a ela o que havia visto na parte traseira da minha caminhonete dias antes.
Talvez houvesse alguma conexão, mas francamente eu não queria assustá-la. Das pessoas que pegavam carona na minha caminhonete, acho que Amador era quem mais gostava de conversar, e não digo isso como uma reclamação. Ele sempre se sentava ao meu lado e me mantinha atualizado sobre tudo. Ele me contava como estava indo o trabalho, as propriedades vizinhas e um ou outro boato na comunidade. O homem era muito agradável e, de fato, tínhamos muita confiança um no outro. Você já passou por algo estranho na estrada? Ele me perguntou em uma de nossas conversas. Com a mão no volante e os olhos na frente, fiquei em silêncio. Depois de uma pausa, respondi que sim. Comecei a contar sobre a voz que havia ouvido da última vez. Amador me olhou fixamente. Olha, fiquei todo arrepiado, disse ele enquanto levantava a manga da camisa. Eu não sei o que faria se isso acontecesse comigo. Sou muito medroso, ele me disse. Hesitei em mencionar a mulher na parte traseira da caminhonete, mas logo depois o fiz. Amador riu. Isso aí eu já não acredito, respondeu ele em tom de brincadeira. Não tenho por que mentir para você. Olhei para ele por alguns segundos. Um pouco mais sério, ele me disse que tinha muito respeito por essas coisas. Nada semelhante havia acontecido com ele, mas ele conhecia pessoas que haviam testemunhado experiências fortes. Uma das que mais se destacava era a de um homem de uma comunidade vizinha, de uma comunidade menos rural. Eu tinha ouvido algo sobre o que aconteceu com ele, mas não conhecia a versão completa. Amador começou a me contar. Diziam que o homem era muito trabalhador. Ele vivia com os irmãos na casa dos pais. Ainda não era casado e naquela época ele tinha 35 anos. Uma manhã saiu para montar a cavalo. As horas se passaram e o homem não voltava. Eles o procuraram por vários dias. Não o encontraram em lugar nenhum. Começaram a perguntar por ele nos municípios vizinhos, mas ninguém sabia dar informações. Até que vários dias depois o encontraram no riacho perto da casa dos pais. Ele estava agindo de maneira muito estranha. Diziam que ele nem conseguia falar. Algumas pessoas comentavam que de madrugada ele saía correndo de casa, dizendo que vinham atrás dele, que havia um grupo de pessoas que o estavam perseguindo. O homem nunca mencionou onde esteve durante o tempo que esteve desaparecido. Ele não se lembrava. Sempre que perguntavam, ele ficava agitado e começava a chorar. Agia como uma criança. Em muitas ocasiões tinha ataques horríveis. Gritava por horas até começar a perder a voz. Algumas vezes ele simplesmente ficava calado, nem queria comer. Muitas pessoas tentavam explicar o que havia acontecido. Diziam que ele simplesmente se perdeu nos montes, mas isso não fazia muito sentido. Outros argumentavam que talvez alguma força maligna o levou por aqueles tempos em meio à floresta. Os pais tentaram buscar ajuda por todos os lados, mas nada funcionou. Amador assegurava que o rapaz continuava com sua família, mas que quase não o deixavam sair. Para falar a verdade, agora ele era como uma criança grande, não conseguia nem se banhar sozinho. O que meu companheiro de viagem me contou fez com que os pelos do meu corpo se arrepiassem. Calafrios percorreram minhas costas. Esse tipo de história sempre me entreteve, mas agora me deixava um pouco nervoso. Com as coisas que estavam acontecendo comigo, eu tentava me convencer de que isso não existia. Vocês sabem, buscar uma explicação para tentar tranquilizar a mente. Amador começou a me dizer que ele nunca tinha visto nada estranho, mas que sabia como era sentir que algo não estava bem. Havia uma sensação de desconforto que penetrava no corpo, como um ar frio percorrendo a pele. Havia algo estranho com o meu gado. Começou a se comportar de maneira diferente, e com isso quero dizer que ficava muito agitado. Quando ia buscá-las à tarde para trancá-las, era muito difícil reuni-las para colocá-las no curral. Em várias ocasiões abriam a porta e saíam. O que mais me irritava era que isso acontecia de madrugada. Eu podia ouvir como faziam barulho ao redor da casa, então eu tinha que me levantar para trancá-las novamente. Minha esposa me ajudava, e até meus 2 filhos. Eu tentava evitar isso porque sabia que podia ser arriscado. Algum animal podia atacá-los ou eles podiam ser picados por alguma coisa. Uma madrugada ouvi uma vaca mugindo. O som vinha do lado da casa. Minha esposa se levantou e me acompanhou. Ambos estávamos cansados. Tinha sido complicado colocá-las no curral e mais uma vez elas haviam saído. Felizmente não havia muitas vacas fora,
apenas algumas. Minha esposa ficou ao redor da casa para reunir o gado que estava ali. Eu caminhei um pouco mais. Havia algumas que tinham se afastado para os terrenos vizinhos. Felizmente as vacas não estavam muito longe. Não foi tão difícil encontrá-las. Apenas faltava uma. Estava quase no final do terreno, colina abaixo. Era de cor marrom clara, então foi muito mais fácil distingui-la sob a luz da lua. Ela estava ao lado de uma árvore. Comecei a me aproximar. Já estava cansado. Me perguntava se era uma boa ideia voltar a dormir ou ficar acordado. Certamente não faltava muito tempo para começar a ordenha. Ao meu redor o terreno se estendia, cheio de mato. Quando me aproximei o suficiente do animal, percebi que havia algo ao seu lado. Era um vulto escuro. Pensei que poderia ser um cachorro devido à forma, mas a sombra rapidamente começou a correr em direção às árvores. Isso me pegou de surpresa. Havia algo estranho na forma como se movia. Fazia isso sobre duas patas. Parecia como se tivesse uma corcunda nas costas. Era muito evidente apesar das sombras. Aquele vulto se moveu muito rápido. Nem tive tempo de reagir. Ele entrou entre as árvores e desapareceu em poucos segundos. No fundo eu sabia que não podia ser um animal. A vaca à minha frente não se movia. Seu corpo estava tenso. Verifiquei se ela tinha algum ferimento ou arranhão. O animal estava intacto. Coloquei uma corda em seu pescoço e caminhamos de volta. A vaca mal se movia. Parecia assustada. Não queria avançar. Por minha parte, eu estava muito nervoso. Sentia que algo estava me observando entre as árvores. Meu coração batia muito rápido e minha respiração estava ofegante. Não tinha ideia do que havia se perdido entre os montes. Depois desse acontecimento, comecei a ficar nervoso com a ideia de sair à noite. Certificava-me bem de que a porta do curral estivesse fechada. Tentava evitar a todo custo levantar-me de madrugada. Queria me convencer de que aquilo era um animal e não queria expor meus filhos ou minha esposa ao risco de se machucarem. O leite começou a estragar. Acreditava que talvez fosse por causa da temperatura, embora, para ser honesto, não estava calor. Eu tentava prestar atenção na hora de ordenhar, pois algumas vacas produziam um líquido preto de suas tetas. Fui ao veterinário do povoado para ver o que ele recomendava. Ele me deu alguns remédios, mas mesmo assim, cada vez mais vacas não produziam bom leite, e a produção começou a cair drasticamente. Tive que dizer a alguns clientes que não podia continuar fornecendo leite para eles, então alguns foram se abastecer nos vizinhos. Em uma ocasião estava chegando ao povoado. Estava fora da casa da mulher que havia feito o pedido. Subi na parte traseira da caminhonete. Abri um dos recipientes azuis onde tinha o leite. Quando o fiz, percebi que estava estragado. Coloquei a mão. O líquido estava muito frio. Me perguntava o que tinha acontecido. Quando saí, tudo parecia estar em ordem. Com vergonha, falei com minha cliente. A mulher ficou um pouco chateada, mas honestamente não havia muito o que fazer. Esperei no povoado até a tarde para poder levar os passageiros. Isso pelo menos me ajudaria com a gasolina. Estava muito triste. Não entendia a maré de azar que estávamos passando. Minha esposa tentou me animar. Disse que não devíamos nos preocupar. Uma fase ruim assim podia acontecer com qualquer um. O importante era ter fé. As coisas iriam melhorar e, de certa forma, eu acreditava nela. Uma noite acordei. Comecei a ouvir o canto de um galo. Isso era normal. No entanto, esse som era diferente. Era como se seu canto estivesse misturado. Soava como um galo, mas ao mesmo tempo como uma pessoa. Não sei como explicar. Minha esposa já estava acordada. Senti como ela agarrou meu braço ao meu lado. Em tom baixo, ela me perguntou o que era aquilo. O som era assustador. Parecia que se deslocava. O canto circundava a casa. O mais estranho era que se ouvia como se estivesse andando. Eram passos de uma pessoa que acompanhava o som do animal. Pensei em me levantar, mas Sânia me pediu para ficar com ela. As crianças dormiam no mesmo quarto que nós. Ouvi a voz da minha filha perguntando o que estava acontecendo. Pedi a eles que ficassem quietos e voltassem a dormir. O canto do animal era lento, pausado. Se deslocava ao redor, de repente parecia estar longe, entre as árvores, mas logo depois soava muito perto, do outro lado da parede. No dia seguinte, os galos começaram a cantar como normalmente faziam. O som era muito diferente, nada parecido com o que havíamos ouvido no dia anterior. Levantei-me para ir ordenhar.
Justo antes de começar, dei uma volta ao redor da casa. Tudo parecia em ordem, tranquilo. Mesmo assim, não conseguia tirar da cabeça o que havia escutado. Aquela coisa que caminhava fora de nossa casa. A situação já não estava me agradando, e minha esposa também não gostava. O lugar estava estranho. Havia uma sensação que nos deixava nervosos, sobretudo os animais. Minha esposa rezava todas as noites e todas as manhãs. As crianças a ajudavam e em algumas ocasiões eu também. Uma tarde, enquanto estávamos na cozinha, ela se aproximou de mim. Sentia que queria me dizer algo, mas apenas permaneceu em silêncio. Perguntei o que havia. Ela não disse nada, ficou calada por um instante. Você acha que jogaram algo de ruim nas nossas terras? Sua pergunta me deixou pensativo. Sentei-me à mesa e perguntei o que ela queria dizer. Você sabe, talvez algo ruim para nos prejudicar. Minha esposa começou a me contar que em sua família haviam escutado alguns comentários sobre feitiçaria, como muita gente usava magia negra para prejudicar os outros. Sempre fui desligado desses assuntos, então nem sabia por onde começar. Lembrei de algumas conversas que tive com meus passageiros. Era um assunto delicado. Você acha que alguém se aproximou de você com más intenções enquanto dirigia? Alguém lhe deu algo para comer ou beber? Fiz um esforço para me lembrar e a resposta era sim. Eu era uma pessoa muito confiante nos outros. As pessoas me davam muitas coisas e honestamente nunca suspeitei das más intenções de ninguém. Mas isso eu não disse. Assegurei que nunca fazia isso. Ela me olhou por alguns segundos. Me conhecia bem o suficiente para saber que eu estava mentindo. Da próxima vez que descemos para a cidade, ela foi comigo. Disse que queria falar com sua mãe sobre algumas coisas. Talvez ela pudesse ajudar com o que estava acontecendo. O que soube depois foi que minha esposa começou a deixar a vassoura atrás da porta do quarto. Ela me dizia que sua mãe havia aconselhado isso. Era bom para afastar as energias ruins. Parecia doido para mim, mas preferi não opinar. Não é que eu não acreditasse, apenas me parecia um método um pouco estranho. Depois colocou pequenas cruzes de madeira no teto. Elas pendiam dos cantos. Fez isso em toda a casa, até no curral. Tudo isso tinha que ser acompanhado com oração. Ela tinha fé que funcionaria. Uma tarde que estava na cidade, Amador se aproximou de mim muito preocupado. Perguntou se eu podia fazer um favor. Rapidamente respondi que sim. Ele tinha um filho doente e ia estar no hospital. Mas sua mulher e bebê ficaram na fazenda e ele não queria deixá-los sozinhos. Então me pediu para ir buscá-los. Assegurou que eu não me preocupasse com o dinheiro, ia me pagar. Isso não me importava. A forma como o homem se aproximou de mim me preocupou muito. Sem hesitar, disse que sim. Amador era um amigo muito querido meu, e eu apreciava muito a confiança que ele tinha em mim. Subi até minha propriedade para avisar minha esposa. Disse que voltaria um pouco mais tarde. Ela, um pouco preocupada, perguntou se podia me acompanhar. Eu disse que estava bem. Ela não gostava da ideia de eu estar fora àquela hora, mas entendeu que era um caso especial. Passei pela mulher de Amador e os levei para a casa da sogra dele. Pelo que soube, uma aranha havia picado o menino, mas felizmente ele já estava estável. Por volta das 11 da noite eu estava voltando para casa. Eu evitava a todo custo dirigir àquela hora. Com todas as coisas estranhas que estavam acontecendo, eu ficava um pouco nervoso. Tentei me acalmar. Repetia para mim mesmo que chegaria bem em casa. Não tinha com o que me preocupar. Não havia passado nem 10 minutos desde que saí da cidade, quando vi à beira da estrada um homem. As luzes dos faróis o iluminavam completamente. Parecia ser um senhor idoso. Achei estranho, pois nunca tinha visto seu rosto antes. Ele levantou a mão pedindo para eu parar. Estava com roupas velhas, um pouco sujas, como se viesse de um dia de trabalho. Reduzi a velocidade e parei ao seu lado. Seu rosto estava coberto pelas sombras, mas ainda assim consegui ver alguns traços de sua face. Perguntei para onde ele estava indo. O senhor respondeu que para sua terra além da serra. Queria ver se eu podia levá-lo. Não estava muito longe. Isso me tranquilizou um pouco. Parecia uma boa ideia. Me faria sentir mais tranquilo e acompanhado. Disse para ele subir. E para minha surpresa, o homem não abriu a porta. Em vez disso, subiu na parte traseira. Deu alguns golpes na carroceria, indicando que estava pronto. Pelo retrovisor não dava para ver nada. Apenas escuridão.
Antes de partir, ofereci para ele se sentar na frente comigo. Ele respondeu que preferia ficar do lado de fora. Não insisti. Pedi que quando chegássemos ao seu terreno ele me avisasse para eu poder deixá-lo. Os vilarejos foram passando. Estava atento para ver se o senhor dizia algo. Não faltava muito para chegar às minhas terras, e o homem não dava sinais. Coloquei a cabeça para fora da janela e gritei se por acaso já tínhamos passado do ponto, mas não houve resposta. Achei estranho. Então encostei na estrada, saí e falei em voz alta. Ninguém respondeu. Me aproximei da parte traseira da carroceria e abri as portas. Não havia nada. Estava vazio. Juro que senti minhas pernas fraquejarem. Talvez ele tenha descido antes. Disse para me acalmar, mas isso não fazia sentido. Eu teria ouvido ele pular. Além disso, estava a uma velocidade considerável. O senhor já era idoso. Havia muitas chances dele ter se machucado. Os pelos dos meus braços eriçaram. Fechei as portas traseiras e subi de novo. Agora havia outro problema. O veículo não queria ligar. Tentei várias vezes, mas não respondia. Isso não estava me agradando. Havia algo que não parecia certo. De alguma forma, sentia uma pressão no peito que ficava cada vez mais forte. Coloquei as mãos no volante. Precisava me acalmar. Os nervos não podiam me controlar. Talvez eu pudesse caminhar até em casa. Não faltava muito. Provavelmente seriam uns 20 minutos a pé. Outra opção era esperar que alguém passasse e me ajudasse. Isso podia levar pouco tempo, ou até a noite inteira. Ouvi um golpe na parte traseira. Foi como se alguém tivesse caído. Sentia um peso extra sobre o caminhão. Fiquei quieto. Um pouco assustado, tentei ligar o motor novamente, mas não respondia. Alguém caminhava atrás. As vibrações dos passos eram evidentes. Até parecia que estavam pisando com muita força. Não podia ser o senhor que tinha subido. Acabara de verificar. Estava sozinho. A estrada se perdia na escuridão, e nesse momento lembrei das palavras da minha esposa. Então comecei a rezar. O rosário que ela me deu estava pendurado a poucos centímetros à minha frente. Os movimentos continuavam. De repente o caminhão se aliviou, como se alguém tivesse descido. Com as mãos tremendo, tentei girar a chave. Roguei a Deus que desta vez funcionasse, mas mais uma vez nada. Havia uma sombra ao meu lado. Pude ver pelo canto do olho ao lado da minha janela. Senti meu pescoço arrepiar e meu estômago doer. Estava a poucos centímetros de distância. Disse a mim mesmo que de jeito nenhum deveria olhar. O vidro da janela estava abaixado e não conseguia subir. Pelo que meu campo visual captava, parecia ser o formato de uma pessoa. Tinha cabelo longo, talvez uma mulher. Na minha mente repetia várias vezes que não ia olhar. Algo no meu peito gritava para eu não fazer isso. Desviei o olhar para a outra janela, tentando manter a compostura. O que vi me deixou aterrorizado. Lá também havia uma mulher. Estava parada em frente à janela do passageiro. Não consegui ver seu rosto por causa da escuridão. Fechei os olhos de uma vez. Meu corpo se sentia fraco. Como pude, peguei o rosário nas minhas mãos. Não conseguia rezar em voz alta. Ao longe ouvi o canto de um galo. Minhas mãos continuavam tremendo. Era igual ao que ouvi naquela madrugada, outro dia. De repente as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Quem eram aquelas pessoas? O que queriam? Podia ouvir a respiração de alguém muito perto de mim. Continuava ao meu lado. Sentia o hálito batendo no meu pescoço. Apertei a cruz entre minhas mãos. Rezei com todas as minhas forças. Dizia várias vezes para aquelas coisas irem embora. Estava aterrorizado. Me senti tentado a abrir a porta e sair correndo. Ao longe ouvi o motor de um caminhão. Mesmo assim, me negava a ver o que estava acontecendo. O barulho se aproximava cada vez mais. Apesar de ter os olhos fechados, pude perceber como uma luz iluminava os arredores. Abri os olhos. Não havia mais ninguém. Aliviado, tentei limpar as lágrimas do meu rosto. Ouvi a voz de um homem. Virei a cabeça. Era uma família e eu os conhecia. Eles moravam a alguns quilômetros acima do meu rancho. Eles me perguntaram se estava tudo bem, e eu respondi que não. Desesperado, pedi se podiam me levar para casa. Eles pareciam preocupados. Suponho que notaram a minha expressão. Entrei na caminhonete e sentei ao lado dos filhos deles. Não queria de jeito nenhum viajar sozinho na parte traseira. Quando cheguei em casa, minha esposa me olhou muito assustada e perguntou o que tinha acontecido.
Disse que estava tudo bem, apenas que a caminhonete havia quebrado no caminho. Tentei disfarçar até que a família que me trouxe foi embora. Naquela madrugada, contei tudo à minha mulher. Não conseguia parar de chorar, a situação me desesperava. Eu não sabia o que estava acontecendo conosco. Sentia que minha família estava em perigo. Não entendia o que aquelas coisas queriam. Nada fazia sentido. Não conseguia dar uma explicação. Toda a nossa vida no rancho tinha sido tranquila, e de repente as coisas começaram a ficar estranhas. Eu não conseguia compreender. Minha esposa sugeriu que fôssemos para o povoado por alguns dias, para nos dar um descanso de tudo. Eu não queria deixar meu gado, muito menos minha casa. Eles precisavam de mim. Ela insistiu que seria apenas temporário. Depois poderíamos voltar. Não seria por muito tempo. Quando chegamos à casa dos pais dela, meu sogro se ofereceu para cuidar dos animais. Ele dizia que não acreditava naquelas coisas e até me senti julgado. Além disso, segundo ele, sentia falta da vida de antes e estava cansado de viver no povoado. Minha esposa não queria, mas eu comentei que por mim não havia problema. Fizemos uma troca, por assim dizer. Nesse período, aproveitamos para nos aproximar mais da igreja. Minha mulher continuava com as orações. Visitamos uma curandeira que nos recomendaram. Estávamos desesperados. Queríamos encontrar uma solução. Meu sogro assumiu as rédeas no rancho. Eu estava muito agradecido. Algo curioso foi que eles nunca presenciaram nada estranho. Na verdade, diziam que o lugar era muito tranquilo. A única coisa estranha ocorreu na primeira noite. Eles ouviram o canto de algo que parecia ser um galo, mas não tinham certeza. De minha parte, comecei a ter pesadelos que me tiravam o sono. Havia sombras por todos os lados. Eu me sentia hostilizado. Muitas vezes acordava de madrugada porque me faltava o ar. Honestamente, não sei explicar o que aconteceu naquele tempo. Acho que deixar o rancho por algumas semanas foi a melhor decisão. Ao final, quase um mês depois, quando voltamos, a energia estava completamente diferente. Parecia outro lugar. Aos poucos, as coisas voltaram ao normal. Meu caso ficou muito conhecido pelos vizinhos. Agora fazia parte das histórias da comunidade. Alguns dos meus passageiros me perguntavam sobre isso quando subiam na minha caminhonete. Às vezes, homens ou mulheres me contavam experiências parecidas. Percebi que era mais comum do que pensava. Eu não me importava de falar sobre o que havia acontecido, embora tentasse não entrar em muitos detalhes. Ainda tinha medo de atrair novamente aquelas coisas. Queria simplesmente me manter longe do que não conhecia.